Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Deus abençoe o vosso dia. Nós estaremos hoje iniciando uma nova série, um primeiro episódio. Quero desejar a você uma semana abençoada. Quero lhe perguntar, como você está? Como foi o seu final de semana? Como está a sua vida? E sim, amém. Se não, vamos orar para que Deus mude a nossa realidade, porque nós confiamos nele e não nas nossas forças. Nós estaremos meditando durante essa semana sobre o julgamento de Paulo perante Félix, que aconteceu em Cesareia. Nós vamos hoje meditar no termo bajulação, que é o que nós encontramos no início do capítulo. Vamos ler? Capítulo 24 de Atos, verso 1 ao verso 4. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco. Amém. Bem, meus irmãos, nós precisamos entender o contexto que está acontecendo aqui, né? Eu vou tentar ser breve nesse contexto. Paulo desce ou sobe, né, para Jerusalém. Ele vem da região da Ásia, vem da região da Caia, da Grécia, e ele vem arrecadando valores nas igrejas, ofertas nas igrejas, para ajudar a igreja da Judéia, a igreja de Jerusalém, que estava passando por dificuldade. Havia uma seca na região, havia fome na região, havia escassez de comida, e Paulo desce com uma ajuda para este povo, para aqueles que estavam passando por necessidade. Quando ele chega lá, ele é recebido por Tiago, meio-irmão de Jesus, e a comitiva de Paulo são recebidos por Tiago. E Tiago mostra para Paulo quanto Deus está fazendo a sua obra naquele local. Mas diz para Paulo que chegou informações a eles de que Paulo era contra o judaísmo, contra a lei, contra o templo. E aí Tiago diz para ele prestar um voto, juntamente com outros 4 irmãos que estavam lá, e que Paulo pagasse o voto dessas pessoas, desses 4, para mostrar para os judeus que, da parte dele, não tem nada disso. E Paulo faz isso. E no 7º dia, que já tinha passado pela purificação, alguns judeus da Ásia, que já tinha trazido problema para Paulo em Éfeso e em Corinto, e toda aquela região aonde ele esteve fazendo as suas missões, acusa Paulo de ter introduzido um grego na parte interna do templo, onde ele não poderia entrar, mas Paulo não fez isso. Paulo estava conversando com Trófimo no átrio, no local onde as mulheres e os estrangeiros poderiam ir. E a multidão agarra Paulo dentro do templo e começa a bater nele. Eles expulsam, tiram para fora Paulo do templo, fecham as portas e começam a espancar Paulo com tanta violência que queria matá-lo, sem ouvir a questão dele. E o comandante Cláudio Lísias vem, retira Paulo do meio daquela violência, para ele não ser morto, e leva ele para a Fortaleza Antônia. Na Fortaleza Antônia, Cláudio Lísias iria açoitá-lo para saber o que estava acontecendo, porque não conhecia Paulo e não conhecia a cultura judaica. Mas aí Paulo fala para ele, olha, é lícito um romano
receber uma condenação sem ser ouvido. E quando Cláudio Lísias vê que Paulo é romano, ele não faz aquilo, trata ele como um cidadão romano, e depois marca uma audiência no Sinédrio com os senadores judeus para ouvi-los e ouvir a acusação, e para que Paulo se defendesse também. E Paulo vai se defender. Quando ele vê que ele não teria um julgamento justo, ele diz ali para todos: olha, eu estou sendo julgado neste momento porque eu creio na ressurreição dos mortos. E nisso os fariseus que criam na ressurreição e nos anjos, e os saduceus que não criam na ressurreição nem em anjos, começaram a discutir, e Paulo ficou no meio daquela situação. E aí o comandante tira Paulo da situação para que ele não seja, a Bíblia até diz, que ele não seja despedaçado. E aí leva ele para Fortaleza novamente. E eles criam uma emboscada para matar Paulo. E a intenção era: chame Paulo, convença o comandante a mais uma audiência, e no momento que ele estiver vindo para a audiência, nós vamos fazer uma emboscada e vamos matá-lo, porque nós juramos que não comeremos enquanto não o matarmos. O sobrinho de Paulo fica sabendo dessa situação e conta tudo para Paulo. Paulo pede para chamar o comandante, o sobrinho de Paulo conta tudo para o comandante. Nisso, o comandante prepara uma escolta e leva Paulo para Cesareia, para onde ficava o governador, que naquele momento era Félix. Já tinha sido Pilatos, na época de Jesus, né? E já por 8 anos era Félix. E Félix era um governador que tinha sido escravo, que tinha conseguido a sua liberdade, tinha conseguido se tornar, ficou rico e teve o aval romano para governar aquela região. E ele governava toda aquela região da Judéia e da Síria. E Félix tinha uma característica: ele era corrupto e gostava de aceitar propina. Então esse é um contexto. Então depois que Paulo chega, que é o que nós vamos ver agora, depois que Paulo chega em Cesareia, na fortaleza, ele fica preso sob custódia, né? E aí, depois de 5 dias, o Senado judeu chega lá para apresentar sua acusação contra Paulo, e ele chega lá com um advogado chamado Tértulo. Esse Tértulo, ele pode ser um grego convertido ao judaísmo, ou pode ser apenas um grego que tinha conhecimento das leis romanas e tinha uma boa retórica. E ele vai apresentar a acusação. Mas quando ele começa a apresentar a acusação, quando Paulo está diante deles para que eles apresentem a acusação, ele começa a bajular Félix. Ele começa a dizer: excelentíssimo Félix, nós gozamos de paz no seu reinado, nós gozamos na sua administração, nós gozamos de reformas, nós estamos bem por causa da sua administração. E essa bajulação é típica de pessoas que querem convencer alguém a aceitar a sua palavra sem ter argumentos. E também, sabendo que do outro lado há uma pessoa corrupta, eles vão usar dessas bajulações. Nós encontramos isso muito hoje no nosso meio, né? Na nossa política, nos favorecimentos que muitos querem um do outro, na falta de verdade, na falta de dizer realmente o que está acontecendo, de tentar ludibriar a realidade e viver uma coisa maquiada, uma hipocrisia, né? Nós vemos que naquela época do relato, Félix não fez reformas. Félix não era uma pessoa bem querida pelos judeus. Na época dele era a época que estava tendo mais complicações e mais rumores e conspirações e pequenas guerras. Então nada daquilo estava acontecendo. Aquilo era apenas um álibi para que convencer Félix a fazer a vontade deles. Quantas vezes, né, meus irmãos, as pessoas usam de bajulações para tentar ganhar um proveito,
ou tentar ter vantagem em algo. E eu vou dizer para vocês, isso não é de Deus. Isso não faz parte da vida cristã. A Bíblia fala que o nosso dizer deve ser sim ou não. E o que passar disso é do diabo. Então, meus irmãos, se tem algo prático para nós aqui hoje se você gosta de uma bajulação para chegar aos seus interesses, e se você quer viver uma vida com o Senhor, uma vida que agrade ao Senhor, deixe isso. Porque isso não agrada ao Senhor. Que Deus te abençoe. No nome santo de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, bendizemos o teu santo nome, cremos no Senhor, no teu poder e na tua graça. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor guie as nossas vidas, guie a nossa caminhada e livre-nos de todo mal. Entrego nas tuas mãos os nossos irmãos que precisam de libertação e que precisam da sua cura. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, um abraço fraterno para todos vocês, no nome santo de Jesus Cristo.